Olá, as pessoas. Eu sou a professora Cris, especializada nos cursos de segunda fase e redação para a FGV e para o INSPER. E o vídeo de hoje é para comentar um pouco sobre a redação da FGV do Vestibular Unificado, que foi realizado agora em novembro de 2022. Ao final do vídeo, eu vou contar para vocês algumas curiosidades sobre esse vestibular realizado pela FGV e também como você pode conseguir desconto nos meus cursos de segunda fase e também de redação. E o tema foi a laicidade do Estado brasileiro contemporâneo. A coletânea que a FGV construiu para auxiliar os alunos contou com 6 textos, com muitas informações importantes para o desenvolvimento do tema, entre elas o conceito de Estado laico, como esse assunto aparece dentro da Constituição brasileira, as relações históricas entre a formação de um Estado laico mais moderno e um Estado mais conservador, então uma abordagem, portanto, histórica, né? O atual poder das instituições religiosas na esfera pública, exemplos também de imparcialidade religiosa, os riscos de um Estado não laico e a forma por meio da qual o Brasil está caminhando para um Estado semi-teocrático. Diante de uma coletânea com tantas informações, até mesmo um aluno que não sabia absolutamente nada sobre o tema conseguiu realizar alguma redação sem ter fugido do tema, né? A não ser que realmente ele não escreveu nem a palavra laicidade no texto. Aí pode correr o risco, inclusive, de fuga total do tema. Porém, você que está aí pensando, e aí, o tema foi difícil, não foi? Olha, o tema não foi nem tão fácil, nem tão difícil, principalmente com essa coletânea que facilitou muito a vida dos alunos. Porém, o destaque na sua nota de redação vai acontecer basicamente por 3 fatores. O primeiro deles, se você conseguiu organizar bem as ideias desse texto. O segundo, se você conseguiu trazer um embasamento conceitual para a sua argumentação, porque muitas vezes os alunos não têm isso e ficam só repetindo ideias vagas da coletânea. Isso pode trazer uma limitação da sua nota de argumentação. Terceiro e último, que vai fazer muita diferença num tema como esse também, é o cuidado que você teve com a sua linguagem, a sua gramática e o seu vocabulário. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre algumas abordagens possíveis que vocês poderiam ter tido para trazer esse maior embasamento na redação. Vocês sabem, obviamente, que são apenas algumas ideias, né? Não existe uma resposta única para a redação. Na sua redação você pode ter inúmeras formas de abordagem e não necessariamente ter certo ou errado. Tudo vai depender de como você organizou o seu texto, tudo bem? O primeiro deles, para quem gosta de história, poderia falar sobre a nossa formação religiosa que traz uma supervalorização do cristianismo, em detrimento de outras crenças, como a dos africanos e a dos indígenas. Juntamente a essa supervalorização do cristianismo, as formas de governo vão priorizar essa religião específica, de modo a dificultar a separação entre religião e Estado. Segunda possibilidade para você que gosta de atualidades, falar sobre quais são as religiões que mais sofrem intolerância religiosa e a ausência do Estado no combate a elas. Também poderia abordar como que atualmente a disputa de eleições tem se voltado muito para a conquista de um determinado público religioso, como apoio em relação a algumas pautas ou mesmo para conseguir votos. Então, são aí alguns exemplos, né, que não estavam na coletânea necessariamente e que você poderia, de repente, desenvolver no seu texto para comprovar o quanto o Estado brasileiro não é laico. E terceiro, né, para quem se prepara bem para a redação, consegue desenvolver alguns conceitos que são apenas mencionados na coletânea. Então, você poderia fazer uma abordagem sobre democracia, autoritarismo, modernidade, público e privado, direitos humanos, que para quem foi o meu aluno
sabe que nós trabalhamos de maneira bem aprofundada todos esses conceitos. Então, aí algumas dicas, né, do que vocês poderiam ter feito, espero que vocês gostem. Primeira curiosidade desse último tema de redação da FGV, que eu tenho certeza que você não viu isso em lugar nenhum. Você se lembra desse primeiro texto aqui que eu vou colocar, que era uma charge? Você sabia que na charge original estava escrito aqui onde as mãozinhas estão colocando o dinheiro, estava escrita a palavra dízimos? Vou colocar aqui para vocês verem. Dê uma olhada. Vou tentar colocar as duas imagens para fazer a comparação. Então, isso é uma curiosidade. Por que a FGV fez isso? Tenho lá as minhas teorias, né? Por que ela retirou essa palavra. Porém, eu acho que a retirada dessa palavra dificultou um pouco a interpretação do aluno, porque ele não sabe necessariamente o que é esse dinheiro, né? Da onde tem vindo esse dinheiro. Enfim, então essa adaptação, na minha modesta opinião, dificultou a interpretação dos alunos. Mas aqui, relembrando que eu achei a coletânea ótima no sentido de trazer várias informações para o aluno conseguir fazer esse texto com tranquilidade. Segunda curiosidade sobre esse tema é que ele não é exclusivamente atual, já se debatia esse assunto há alguns anos, porém, como eu disse anteriormente, por causa das últimas eleições, esse tema veio à tona. Então, ele é uma espécie de mix de atual com um tema que já vem sendo discutido em outros momentos. E por fim, como você pode conseguir desconto para ter aula comigo de segunda fase ou de redação? Bom, primeiríssima coisa, você vai comentar aqui nesse vídeo o que você escreveu na sua redação, ok? Na sequência, você vai entrar em contato com esse WhatsApp que a gente vai deixar aqui na tela, tá? E falar, eu comentei no vídeo da professora Cris, o meu nome lá de usuário é tal, e eu gostaria de desconto para a aula, curso de segunda fase, ou de redação, ou às vezes os dois, tem gente que faz a preparação completa. E quando que essa promoção desse vídeo não vai funcionar? Quando a gente estiver aí com períodos de alta demanda. Então, por exemplo, quando sai a lista com a certeza se você foi ou não para a segunda fase, não é? Então, aí a gente acaba não tendo tempo, inclusive porque a própria GV coloca só 2 dias para você ter essa entrevista, não é? Então, fica muito difícil. Então, a minha sugestão para vocês é que vocês, assim que acabar a primeira fase agora da FGV, mesmo que você tenha outras provas, esteja se preparando para outras provas, né, de outras instituições, comece a se preparar para a segunda fase, porque a lista de aprovados sai apenas dia 12 de dezembro agora de 2022 e você vai ter só 2 dias para se preparar. Então, obviamente, assim, que é uma ajuda, mas dificilmente você vai ter um desempenho tão bom quanto de uma pessoa que teve mais tempo para se preparar, tudo bem? Então é isso, gente. Espero ter ajudado e até um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.